Alô amigos, estamos de volta, aqui está falando o Bispo Tito Oscar da Igreja de Nova Vida de São Paulo, aproveitando estes momentos, são pequenos, são curtos, mas importantes para definir a nossa qualidade de vida. Sejam todos bem-vindos. No passar do ano de 2010 para 2011, lá na igreja, nós conversamos e falamos com o povo que esteve conosco sobre decisões, a importância de nós tomarmos decisões corretas. É tempo de decisão. E aproveitamos uma palavra do patriarca sofredor, Jó, e no diálogo com seus amigos, um deles disse assim: Jó, o que você decidir se fará. E essa é uma palavra assim, muito direta, o que você decidir se fará. Nós sabemos que decidir, eu diria, é uma arte. A arte não é feita a muitas pessoas, poucos sabem decidir. É verdade que nós tomamos decisões a cada momento, que ônibus tomar, que comida comer, que restaurante frequentar, que viagem fazer, enfim, são o que comprar, o que não comprar. Eu não estou falando dessas decisões um tanto simplórias, estou falando de decisões que marcam, que definem o nosso futuro. Foi o que ele faz, esse rapaz disse para Jó, que estava sofrendo. Você conhece a história de Jó. Jó, o que você decidir se fará. Chega um momento na vida que você tem que decidir. Há decisões que exigem de você uma reflexão mais apurada. Que trabalho eu vou executar, com quem eu vou me casar, aonde eu vou morar. Enfim, são decisões que implicam uma mudança de curso. Você pode mudar radicalmente o curso da sua vida dependendo de uma decisão que você toma. A Bíblia conta a história de um rapaz, eram irmãos, dois irmãos, e um deles tomou uma decisão muito errada. Ele veio do campo, estava trabalhando, encontrou seu irmão em casa, assim, à beira do quintal, e o irmão estava lá fazendo um cozinhado, uma comida. E como ele veio, ele era caçador, não conseguiu naquele dia, porque você sabe que um dia da caça, o outro também. Então aquele dia ele voltou de mãos vazias, não conseguiu nada. E chegando, aproximando-se à sua casa, sentiu aquele cheiro. Você já sentiu assim? Você com uma fome tremenda, passa na porta de alguém e de repente aquele cheirinho de um feijão gostoso, de uma carne bem assada. E quando ele foi passando, sentiu aquele cheiro, se aproximou e era o irmão que estava ali cozinhando. E ele, então, desesperado de fome, quase morrendo de fome, propôs um acordo com o irmão. Ele queria um pouco daquele prato. O irmão, muito astuto, disse para ele: olha, eu lhe dou, mas a gente faz um negócio. Você me passa o seu direito de primogenitura, que na época era um direito relevante. O primogênito tinha muitos outros direitos acima dos outros irmãos. Aí ele disse: mas o que me adianta ser primogênito se eu vou morrer de fome? Então fez a permuta, trocou. E naquele momento ele tomou uma decisão que mudou o curso radical da sua vida. Nunca mais Esaú foi o mesmo. Perdeu o direito que possuía de ser o primogênito da família, de levar a bênção do próprio pai. Decidiu de uma forma errada. E esse é o perigo. Porque, como eu disse, a gente toma decisões. Mas muitas das vezes essas decisões são erradas, são falhas, são decisões precipitadas. A história continua, nós temos outros relatos na Bíblia, de Marta, por exemplo, que também tomou uma decisão falha, uma decisão errada. Ela estava em casa, de repente chega Jesus para uma refeição, e Marta, ao invés de parar, ouvir, já imaginou que privilégio, ouvir conselhos, orientações do próprio Senhor Jesus na sua própria casa, Maria tomou uma decisão. Maria se aquietou, ficou lá aos pés do Senhor ouvindo. Marta se agitando de um lado para outro, tentando arrumar a casa, e chegou a ponto até de reclamar da própria irmã. Ora, queridos, fazer coisas boas, você pode fazê-las. Mas muitas vezes nós fazemos coisas boas na hora errada. E aí as decisões sempre são falhas. Você tem que aprender a tomar decisões. Nós somos
emotivos demais. E muitas das decisões que tomamos são provocadas pelas nossas emoções ou por circunstâncias. Agimos dependendo das circunstâncias. Essas decisões nunca nos levam a um lugar seguro. É importante que você aprenda o segredo de decidir pela palavra de Deus, observando os conselhos, as orientações, as normas, as regras estabelecidas pela Bíblia para traçar um rumo correto para a sua vida, aprendendo a tomar decisões corretas. Porque quando você toma uma decisão certa, na hora certa, diz o texto lá de Jó, que o que você decidir se fará e a luz de Deus iluminará o seu caminho. Isso é, você vai contar com a direção, com a iluminação, com a graça, com as misericórdias, com a bondade, com tudo aquilo que Deus é, Ele vai colocar sobre a sua vida. Decida. Você pode inclusive decidir hoje mesmo como está a sua vida espiritual, o que você está fazendo da sua vida. Não estou falando de religião, não estou falando de grupo, estou falando de uma decisão pessoal entre você e Deus. Coloque Deus no seu coração e você vai ter um árbitro, um orientador, você vai ter um norte para fazer da sua vida o que realmente ela merece ser, uma vida abençoada, uma vida abundante. A gente volta outra vez para conversar com os queridos amigos que fazem parte deste nosso grupo e que apreciam o trabalho da Igreja de Nova Vida, radicada aqui em São Paulo. Então, até novamente nos encontrarmos e que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente.